Olá crianças, tudo bem com vocês? Meu nome é João Victor, sou instrutor de robótica da Mediby e hoje nossa aula será sobre Design Thinking. A gente vai estar explicando para vocês durante a aula o que é e como funciona e eu espero que vocês gostem da aula, tá bom? Vamos lá para a videoaula. Certo crianças, dando início agora à nossa aula, precisamos nos perguntar o que é Design Thinking? Design Thinking é uma forma de solucionar problemas de forma racional, ou seja, enxergar o problema e pensar em uma solução possível de forma criativa, utilizando a robótica e os componentes trabalhados. Para o nosso caso, vamos pensar em componentes que já aprendemos em aula, tá bom? O Design Thinking vem para proporcionar uma grande oportunidade para melhorar algumas habilidades nossas, como a criatividade, a curiosidade e o engajamento em solução de problemas. Então, tudo o que precisamos fazer é encontrar um problema e tentar criar uma solução inovadora para ele, tá bom? Podemos inventar novos brinquedos, tentar desenhar um novo meio de transporte público e outros diversos temas relacionados à solução de problemas, tá? Existem diversos tipos de projetos que é pensado dessa maneira, de solucionar problemas. Um exemplo bastante conhecido por nós é a porta do shopping. É uma solução muito interessante. Mas por que, tio João? Imagine comigo, se precisasse ter uma pessoa para ficar abrindo e fechando a porta do shopping durante todo o horário que ele está funcionando, seria um trabalho e tanto, né? Até porque seria também muito cansativo. E um sensor da robótica, que pode ser usado, é o sensor de proximidade. Ele detecta que alguém está chegando próximo da porta e abre a porta automaticamente. E no momento que não estiver mais ninguém próximo dessa porta, ele fecha a porta automaticamente, porque ele foi programado para isso. São esses tipos de solução que o Design Thinking tenta trazer para nós, tá? Vocês que já foram no shopping já perceberam isso? Pode acontecer erro? Pode, porque é uma máquina. Às vezes a gente chega próximo e a porta acaba não abrindo. Pode ser até uma falha no sensor, tá bom? Mas isso aí é outra história. A gente aqui está falando sobre as soluções, tá? Que a gente quer. Outros exemplos que nós já trabalhamos em sala de aula é o semáforo e o poste de luz. Aqui é o semáforo, aqui é o poste de luz. Lembrando que o poste de luz ele utiliza o sensor LDR. Geralmente esse sensor ele fica aqui, ó, na parte de cima do poste, tá bom? Mas vamos lá. São projetos simples e até fáceis de montar, porém com uma utilidade muito grande. Até porque, pensem comigo, se vocês trabalhassem com isso e fosse necessário deixar tudo funcionando com suas próprias mãos, não poderia sequer errar. Por quê? Poderia causar algum tipo de problema no trânsito. Esse seria o problema com o semáforo, tá bom? O mais fácil seria o poste de luz, porque a gente só precisa estar acendendo ele quando estiver à noite e apagando se estiver de dia. Então, é um projeto mais simples. Também, um outro projeto é o sensor de ré do carro. Ele funciona com um buzzer e um sensor de proximidade também. Quando o carro começa a aproximar aqui, ele emite essas ondas sonoras pelo sensor de proximidade e enquanto vai aproximando ele vai dando o bip com o buzzer. É bem fácil. Então, mesmo sendo esses projetos simples, mas de grande utilidade, é porque ele facilita a vida de muitas pessoas, tá bom? Além de organizar todo o cenário. Por isso que precisamos ter nossa mente aberta para solucionar problemas. Vocês já pensaram alguma vez em um problema para solucionar? Mesmo que seja consertar um brinquedo que acabou quebrando, alguma coisa desse tipo, também só de pensar em soluções para isso, você vai estar estimulando a sua mente para isso. Então não esqueçam disso, tá, gente? É esse tipo de pensamento que nós queremos que vocês tenham, de solucionar problemas. Que vocês consigam pensar em possíveis problemas e criar um projeto para esse problema. O tio André ele vai estar dando continuidade com a aula e vai explicar mais para vocês sobre esse tema, tá bom? Então, é isso. Olá, crianças. Aqui é o André. E continuando a aula do tio João, eu queria explicar para vocês 4 tópicos, 4 leis, certo? Que a gente pode chamar assim, do Design Thinking, tá? Então é o seguinte, a primeira lei é a imersão. O que é a imersão?
A imersão, pessoal, ela é basicamente a gente se sentir com o problema, certo? Ou seja, sentir o problema na pele para poder gerar as ideias para resolver esse problema, certo? A segunda é a ideação, que é basicamente a gente imaginar ou ter a ideia de como vai resolver, tá bom? A terceira é a prototipação, que é justamente a gente fazer experimentos para ver se a gente consegue solucionar o problema, certo? Fazer protótipos, que é o que a gente trabalha na robótica com protótipo, tá bom? E a última é o desenvolvimento, que depois que a gente consegue fazer um protótipo que funcione, a gente vai tentar aplicar ele para solucionar o primeiro problema que a gente teve, tá bom? Então, a gente precisa dessas 4 etapas, tá? Desses 4 passos para poder desenvolver um projeto que ele funcione da forma que a gente quer, tá bom? Então, pessoal, dito isso, eu vou mostrar agora para vocês um dos sensores que a gente usa na robótica. Eu também vou mostrar mais 2 daqui a pouco, tá? Mas esse aqui a gente pode estar usando para simular a porta do shopping, certo? Vocês viram com o tio João que quando a gente chega perto da porta do shopping, ela abre sozinha, não é? Então a gente tem que ter um sensor nessa porta para ele poder saber quando tem uma pessoa chegando ou não, para a porta poder abrir sozinha e não precisar ter ninguém ali abrindo ou fechando ela, tá bom? Então, o sensor que eu vou mostrar é esse aqui, ó, que ele parece que tem 2 olhinhos, tá bom? Mas na realidade é um sensor ultrassônico, tá bom? Não me pode parecer difícil, mas é porque ele funciona assim, ó. Basicamente esse sensor, ele emite um som numa frequência muito alta, então a gente não escuta, tá bom? E quando esse som ele bate em uma pessoa, por exemplo, ou em um objeto, esse som ele é refletido de volta para o nosso sensor aqui. Então ele consegue saber se uma pessoa está perto ou se uma pessoa está longe, tá bom? Aqui no site, ó, que eu estou trazendo para vocês, a gente consegue ver aonde o objeto está, tá certo? Então, por exemplo, aqui no caso, a gente estaria muito longe. Aqui, ó, pessoal, como vocês podem ver, é a distância que o objeto está aqui do sensor. Então, a gente pode imaginar que a porta do shopping ela está aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, certo? E aqui é uma pessoa querendo entrar. Então, quando a pessoa está muito longe assim, a porta ela vai continuar fechada. E quando ela chegar aqui, ó, bem pertinho da porta, que ela estiver quase chegando aqui na porta, que a porta vai estar aqui, aí sim o sensor vai mandar a informação lá para a porta poder abrir. Então, como é que vai funcionar essa programação? Aqui embaixo, ó, pessoal, vocês conseguem ver a distância, tá bom? 56,5 cm. Esse cm, pessoal, é de centímetros, tá bom? Então, é 56 centímetros, tá certo? Então, na programação, a gente vai ter que pegar essa distância aqui que a pessoa chegou, que a gente vai saber que essa distância que a pessoa tá é justamente a distância que a porta tem que abrir. Então, a gente vai fazer assim na programação, a gente vai dizer para o sensor que quando tiver um objeto nessa distância aqui de 56 centímetros, a porta vai abrir. E se tiver muito longe ou não tiver ninguém, a porta continua fechada. Então, resumindo a programação do sensor ultrassônico, ela vai ser basicamente assim, tá bom? Bom, pessoal, o outro robozinho que eu trouxe aqui para vocês verem é o robô que ele imita a luz do poste, tá bom? Do poste de energia que a gente tem na rua da gente, tem lá um poste de energia, certo? Então, ó, pessoal, deixa eu aproximar aqui para vocês. Aqui vai ser a lâmpada do nosso poste, certo? É só de mentirinha, certo? A gente está só simulando, a gente está imitando a luz do poste, tá? E aqui a gente tem o sensor que é responsável por detectar a luz. Então, esse carinha aqui, ele sabe dizer se está claro
ou se está escuro, certo? E aqui é a lâmpada. Ó, pessoal, na vida real ele é assim, tá bom? Então esse aqui é aquele sensorzinho lá que eu estava mostrando que ele consegue detectar quando tá de dia e quando tá de noite, tá bom? Então esse daqui é o mesmo que esse daqui, certo? Então, vamos lá. Como é que funciona? Na programação dele, eu vou dizer o seguinte: quando tiver, ó, aqui a bolinha preta quando tá escuro e o solzinho aqui é quando tá claro, tá bom? Então, quando tiver escuro, o LED ele vai acender, ó. E quando tiver claro, ó, vou arrastar a bolinha pro solzinho, ó, o LED apagando aqui, ó, tá vendo? Quando tiver claro, a luz está apagada. Então, esse sensorzinho aqui, ele consegue simular, ou seja, imitar a luz do poste, certo? Então, com esse sensor aqui na robótica, que a gente chama de LDR, certo? A gente consegue imitar a luz do poste, ó. Então, quando está escuro, a luz acende e quando está claro, a luz apaga, tá bom? Então, esse aqui é um outro sensor que a gente também usa na robótica, certo? E por último, pessoal, a gente tem aqui o nosso semáforo, tá bom? Então, ó, aqui nesse projeto que eu trouxe é imitando a luz do semáforo. O verde o carro pode ir e o pedestre não pode passar, ó, tá vermelho. Aí ficou amarelo e quando ficou vermelho para o carro é que o pedestre pode passar, tá bom? Aqui pode estar meio confuso para vocês, ó, mas é o seguinte, ó, essas três luzes aqui, o verde, o amarelo e o vermelho, são o sinal para os carros, tá bom? E o verde e o vermelho aqui são para pedestres, ó. Então vocês vão ver que quando está vermelho para carro, está verde para o pedestre. E quando está verde para o carro, está vermelho para o pedestre, porque a gente não pode passar quando está verde para os carros, ó. Tá vendo? Então quando está amarelo continua fechado e só quando fecha para os carros aqui é que abre para o pedestre, tá bom? Então a programação do semáforo, como é que ela funciona? Quando tiver verde aqui nos carros, certo? Primeiro eu vou falar aqui dos carros e depois eu falo do pedestre, ó. Quando tiver verde aqui para os carros, a gente vai colocar o amarelo e o vermelho desligado, ó. Então só fica ligado o verde, tá bom? E quando passar para o amarelo, a gente vai deixar o verde e o vermelho desligado. E para o vermelho a mesma coisa, ó. Então na programação a gente tem que dizer que só um vai ficar ligado de cada vez. Então quando esse estiver ligado, esses dois estão desligados, tá bom? E quando esse daqui do meio está ligado, os dois estão desligados. E quando esse está ligado, esses aqui estão desligados. Então na programação a gente tem que dizer tudo isso certinho, senão o programa não funciona, tá bom? E aqui para pedestres é bem mais fácil, porque a gente só tem duas luzes, certo? Então quando o verde está ligado, o vermelho vai desligar, e quando o vermelho ligar, o verde desliga, certo? Então esse aqui é o semáforo que a gente consegue fazer também na robótica. A gente só usa LEDs aqui, tá? A gente não usa nenhum sensor, só as luzinhas mesmo. E esse é o projeto do semáforo, tá bom? É isso, crianças. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É robótica, é made by.